Olá, nós estamos aqui mais uma vez para poder trazer para você, nesse Chá com Palavras, onde hoje não é chá, como diz aqui a minha amiga, pastora Tânia, é água com palavra, porque hoje não tivemos tempo de fazer o chá, mas nós brindamos aqui para você e desejamos a você uma excelente palavra. Fique ligado, porque Deus vai falar com você. E eu estou aqui com minha amiga, pastora Tânia, para a gente falar da palavra de vida eterna da Bíblia Sagrada. Vamos perguntar aqui à pastora Tânia um pouquinho da vida dela. Pastora Tânia, fala um pouquinho aí de você. Olá, paz do Senhor, é com muita satisfação que eu estou aqui nesta oportunidade, junto com a minha querida irmãzinha Margarida Ramos, ao qual já conheço há muitos anos, já trocamos saus, como diz ela. Eu venho trabalhando na obra do Senhor há muitos anos, em parceria junto com ela, e hoje, nessa oportunidade, também desenvolvendo outra modalidade para assim poder ajudar muito mais as pessoas, ao qual, com o tema que hoje fará parte desse podcast, você vai ver como não existe impossível para Deus. Eu aprendi a tratar minhas emoções feridas, descobri como alinhar com a fé, e hoje é uma nova Tânia Maria de Jesus do Monte, né, pastora Margarida? Isso, onde hoje você desenvolve um trabalho terapêutico, né? Você fez curso, se capacitou e você atende também Online. como terapeuta, né? É. Atende online. E as pessoas que queiram entrar em contato com você, qual é o seu arroba? Tânia Monte. Pronto, Tânia Monte, terapeuta, né? Ou pastora Tânia Monte. Pronto, são dois arrobas que você pode entrar e contactar com a pastora Tânia. Mas nós estamos aqui e eu quero discutir um assunto com você hoje aqui. Como já foi dito aqui, não limite o poder de Deus. E essa questão de não limitar o poder de Deus, isso é muito sério. E traz uma pergunta do próprio Jesus. Ele chegou para um certo homem cego que estava à beira do caminho, chamado Bartimeu, o filho de Timeu. E dentro daquela conversa de Jesus com aquele cego, Jesus faz uma pergunta para ele. O que queres que eu te faça? Pastora Tânia, essa pergunta de Jesus para aquele cego, a Bíblia nos relata em Marcos 10, né? 49 nos relata do processo de Timeu, de Bartimeu. Bartimeu, ele era um cego, filho de Timeu, mas ele estava ao caminho a mendigar. E a Bíblia nos fala na mensagem que Jesus, ele estava passando com uma multidão, e aquele cego, ele estava ali em Jericó. Me chama a atenção algo muito importante. Esse Jericó aqui é a mesma Jericó de Josué, que Josué foi usado por Deus para destruir aquelas muralhas, aquelas fortalezas, destruir os gigantes que estavam lá. Ou seja, aquele mesmo lugar que um dia foi maldição para ser totalmente aniquilado, destruído, esse mesmo lugar, lá anos mais tarde, vai servir de cenário para Jesus operar milagres. Isso nos traz um entendimento que muito lugar de maldição, onde operou maldições, pode se transformar em grande bênção. Aí está o segredo de você não limitar jamais o poder de Deus. Por pior que seja uma circunstância, uma dificuldade, Deus muda qualquer quadro na sua vida. Não é assim, pastora? E a primeira história que foi mudada, que tinha um cenário de maldição, uma vida de maldição, Raabe. Sim. A primeira vida restaurada em um lugar que era maldição, após as muralhas caírem, aquela mulher teve o privilégio e a honra de ver toda a sua família salva, transformada, restaurada,
e ainda a oportunidade de casar com um príncipe. Então, ninguém pode limitar o poder de Deus dentro das circunstâncias por causa das dificuldades da vida. Assim como o Senhor veio para a minha vida e fez uma transformação extraordinária. Saí do monturo para os lugares altos do Senhor. E nesses lugares altos nós podemos perceber como o poder de Deus é ilimitado e agracia a todos que sabe ter a visão de oportunidade. Por isso que ele diz, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Você falou aí algo muito sério. E você que é solteiro, você que é solteira e está achando assim que não tem esperança para você, né? Que não tem jeito. Olha só que situação, né? Raabe, ela foi transformada, a vida transformada totalmente. Raabe, então, era o quê? Uma prostituta. Mas o que é que ela se transformou? Em uma mulher honrada, uma mulher casada com um príncipe, uma mulher que veio fazer parte da linhagem de Jesus Cristo. Então, não perca a esperança. Não importa a idade que você tem, se você tem 40, tem 50, tem 60, tem 70, a idade que você tiver não importa. Não limite, não acho que está velho para algo, que está velho para alguma coisa. O importante é você estar com a sua visão focada em Deus, porque aquilo que o Senhor determina para a sua vida vai acontecer. Vai acontecer. E essa questão, pastora, de muitas vezes as pessoas limitarem o poder de Deus, elas limitam a si própria. Limitam a si próprio, duvidando. Você veja que essa história de Timeu, a Bíblia relata que ele estava no caminho a mendigar. Mas a Bíblia fala que ele tinha um pai. Ele era filho de Timeu. Ele era filho de Timeu. Então ele tinha uma cegueira, fato. Mas será que ele realmente tinha necessidade de ser um mendigo? De ficar no caminho a mendigar? Já que ele tinha um pai, o pai poderia estar suprindo as necessidades dele. Mas tem pessoas que rejeitam a bênção e preferem estar na mendigância, preferem estar ali tendo uma vida de autocomiseração, muitas vezes por orgulho, muitas vezes por não querer estar ali dependendo de alguém, do pai. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Se fala muito sobre ter a sua independência financeira, sua independência disso, sua independência daquilo, mas ninguém é independente, pastora Tânia. Eu sei. Nós sempre vamos depender de alguém. Nós vamos depender, por exemplo, eu estou aqui nesse podcast com você, eu estou aqui dependendo da sua companhia para que abrilhante, para que Deus lhe use como vaso. Eu estou aqui com a produção da Quântico Produtora, através da vida, né, do nosso querido Alisson Santos. Então, nós somos assim, ó, um dependendo do outro e Cristo abençoando todos. Mas Bartimeu, ele preferiu estar na beira do caminho, mendigando, pedindo a um, pedindo a outro, do que muitas vezes estar na casa do pai, recebendo o que o pai tinha para dar. E quando nós não estamos na casa do pai, recebendo o que o pai tem para dar, nós vamos mendigar o favor dos outros. Foi o que estava acontecendo com Bartimeu. Até que um dia a situação mudou. Mudou através de uma pergunta. Se hoje Jesus bater na sua porta, tocar no teu coração e te perguntar: o que queres que eu te faça? É porque às vezes as pessoas não definem o que elas querem. Sim. Elas querem muitas coisas de vez e não definem nada. Sim. Tem pessoas que, exemplo, vai cursar um curso porque a parenta, a prima, ou o tio ou o irmão está cursando, mas não tem nenhum talento nem dom para aquela área. Mas só porque alguém está fazendo, então vamos fazer. Então não define o que quer, não sabe o que quer, vive perdido, indefinido, sem identidade. Enquanto ele estava ali à beira do caminho, talvez ele tivesse perdido, desorientado da vida. Sim. Mas o caminho da verdade traz uma oportunidade. Sim. E as pessoas precisam entender que verdade elas precisam conhecer,
qual é a verdade que vai libertá-la, que às vezes muitas pessoas não definem nem sabem o que é a verdade para elas, pastora. Verdade. Não sabe. Então, quando Jesus perguntou... Em 2 pensamentos. Isso. E é influenciado. Você falou hoje, mais cedo, que tem pessoas que a voz da multidão não deve influenciar uma pessoa que tem decisão. Isso. E ele não se permitiu ser influenciado pela voz da multidão. Isso. Que ele poderia ali, já que diz, Jesus logo de cara não expressou nenhuma reação ao pedido dele, mas ele continuou clamando mais alto. Mais alto, mais alto. E interessante, pastora Tânia, o clamor de Bartimeu, né? Quando vai se falar aqui, né, o relato diz Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Bartimeu ouviu Jesus de Nazaré, mas quando ele clamou, quando ele gritou, ele não gritou Jesus de Nazaré, Jesus filho de Deus. Ele clama Jesus filho de Davi. Jesus filho de Davi. Isso nos remete para raízes, para que a gente busque as raízes, para que a gente busque Jesus na sua totalidade, não apenas Jesus como o Filho de Deus, não apenas Jesus como aquele que faz milagre, mas Jesus na sua totalidade, Jesus como a graça que excede a todo entendimento, Jesus como aquele que cura, aquele que transforma, aquele que liberta, aquele que também abençoa, aquele também que abre portas e que ninguém fecha, aquele também que fecha e que ninguém abre. Nós precisamos clamar a Jesus com tudo aquilo que ele representa. Porque tem pessoas, pastora Tânia, que limitam o poder de Jesus apenas no Salvador, no Libertador, mas esquece de compreender e entender que ele também é o provedor, que a Bíblia diz que ele é o nosso provedor, ele é o nosso remidor. E quando entendemos essa totalidade de Jesus, não limitamos, vamos viver tudo o que ele tem para nos dar: salvação, libertação, cura, milagres, vida financeira de honra, tudo que nós precisamos de honra, Jesus tem para nos dar. Porque ele não só curou, ele não só deu visão a Bartimeu, como ele também tirou Bartimeu da mendigagem, não é verdade? E um detalhe, você está falando, justamente quando ele faz o clamor, ele declara filho de Davi, declarando também a humanidade de Jesus. Sim, né? A humanidade de Jesus, isso. Porque Jesus, como um ser humano, ele entendia as mazelas do ser humano, as dores que a carne, né, produz na vida de uma pessoa que é ferida. Sim. Porque não declara se ele era cego de nascença. Segundo os historiadores, foi uma cegueira provocada por uma situação de conflitos, mas não é definido, não podemos afirmar. Sim. Mas como a humanidade de Jesus estava ali, Jesus entendia o que se passava com ele naquele cenário. Sim. Então, quando se declara Jesus, filho de Davi, está dizendo: é um ser humano que compreende o que eu estou passando, sim, que sabe o que eu estou vivendo, que entende as minhas dores, as minhas necessidades e como eu me encontro aqui à beira desse caminho, mendigando. Talvez o meu pai está ali, está vivo, pode ser que nem esteja, mas ainda assim Deus mostrou que ele trouxe alguém que entende o que a carne faz com o ser humano. Exatamente. E Jesus, ele sofreu, né? Tudo que humanamente a gente passa, Jesus, ele passou. Ele sentiu as nossas dores, né? Isaías 53:5, né? Ele foi moído, ele foi ferido. Ele sentiu dores, ele foi homem de dores. Não tinha beleza. Não tinha beleza. A gente tá linda, né? E ele não tinha essa beleza para agradar. Não tinha formosura para nenhuma. Mas aprove ao Senhor enfermá-lo para nos trazer vida, nos trazer salvação. E sarar nossas feridas. Por isso nós não podemos jamais limitar o poder de Deus. Não podemos limitar o poder que Deus ele entregou ao Filho dele para nos dar tudo que nós precisamos, nós necessitamos. Eu me lembro que Pedro, quando aquele
aquele paralítico de Formosa, né? Estava ali na porta de Formosa, mendigando também esmola. Pedro chegou para ele e disse assim: eu não tenho ouro, nem tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Pedro usou o poder de Deus para curar. O poder de Deus para curar. Porém, o próprio Jesus, quando ele viu a multidão ali com fome, ele chegou, ele disse para os discípulos: eu não posso despedi-los com fome. Eu vou alimentar os discípulos. Eles questionaram: como tem comida aqui para dar esse monte de gente? Não tem. E Jesus chega e diz assim: o que é que você tem? Ah, só tem 5 pães, 5 peixes. Traz para cá. Traz para cá. Jesus fez o quê? A multiplicação. Ele fez a multiplicação e ele também o quê? Alimentou. Ele também alimentou. Quando Pedro estava ali sem a condição de dar a César o que era de César, o Senhor fez o quê? Providenciou a moeda na boca do peixe. Ou seja, Jesus, pastora Tânia, ele supre as nossas necessidades espirituais, ele supre as nossas necessidades materiais, ele supre todas as nossas necessidades. Então, quando nós enxergamos Jesus só como o poderoso para curar e para salvar, nós estamos tirando o poder de remidor, de prosperar, de multiplicar, de abençoar. Porque eu entendo, minha amiga, que uma vida em Cristo é abundante. Não é vida pela metade, não é vida, uma vida completa. De escassez. Interessante ser, dentro desse contexto, eu me lembrei desse outro que vivia uma vida de paralisia, o tanque de Betesda. Sim. Jesus perguntou: queres ficar são? Para o Bartimeu, o Senhor perguntou o quê? Que queres que eu te faça? E esse aqui, Jesus perguntou: queres ficar são? Porque o Senhor faz sempre enfatização dessa pergunta, porque, mais uma vez, tem pessoas que vivem cogitando: eu quero, digamos, eu quero uma coisa, eu quero outra, eu quero isso, eu quero aquilo, e não sabe o que quer. E quando nós permitimos e compreendemos a profundidade do poder de Deus, você vê que Deus pode agir nas esferas da sua vida, aonde você não foi, aonde ninguém pode ir, mas a sua fé pode ser a âncora que vai lhe estabilizar, e você vai poder perceber que Deus faz além do que você imagina, do que você pensa. Mas ele pergunta: você quer realmente ficar sã? Tem gente que não quer ficar sã, pastora. Tem gente que não quer ser curada, porque vai ficar fazendo dos outros muleto. Me ajude aqui, me ajude aqui. Exatamente. Recebendo só aquela, como é que chama? As migalhas. Um auxílio de um dinheirinho. Alguém vai dar aquele auxíliozinho. Isso. Alguém vai sentar na cadeirinha de roda para alguém empurrar. Isso. Eu não posso andar. Sempre se limitando. E é comprovado, até o paralítico na cadeira de roda, até o deficiente que não tem braço, que não tem perna, comprovou que pode romper desafios e manifestar seus valores, porque acredita, luta e tem visão. Ele pediu: abra a minha visão, abra a minha visão, eu quero ver. Quando você começa a ver com os olhos de Jesus, você vai dar um salto quântico. Por isso que nós estamos aqui na Quântica Produtora. Isso aí. Justamente porque o salto quântico é você ir além das fronteiras e ver que você tem muito mais do que você acredita que tem. Então pare de viver chorando as mínguas, se levante e comece a olhar em sua volta. Você tem braço, tem perna, tem ouvido, tem olho, tem boca, tem nariz. Cada um tem uma função. Você não é uma imagem construída pelo homem. Você é a imagem e semelhança de um Criador que enviou seu Filho como um homem para mudar a tua história, como mudou a minha, como mudou a da pastora Margarida, que lavava os pratos na casa dos outros, e hoje está aqui como líder, superabundando na graça. Aleluia. Um dia ela dirigiu um fogão e hoje ela dirige um carro. Para você ver que é o nosso Deus, porque ela definiu o que ela queria ser. Eu demorei, viu? Eu demorei, ela me dava uns puxavãozinhos assim. Não, você tem que dizer: eu tenho, eu posso. Eu dizia: mas eu não tenho, Margarida, lembra?
Você me lembrou isso hoje, me emocionei. Ela me lembrou que ela ficava, não, Tânia, você tem que dizer que pode, que vai conseguir. E eu dizia, não, eu não posso, eu não vou ter, porque eu estava no meu vitimismo. A minha dor era a minha estimação. E hoje, a minha dor é saber que a estimação do passado foi arrancada para a glória de Deus. Então, eu estou livre. Conhecerei a verdade, ela te libertará. E o que é que o Senhor, ele diz, né? Lá em Jó 22, 28. Determinando tu algum negócio, seja firme, e a luz brilhará sobre ti. A luz do Senhor está aí. Quando a luz chegou até Bartimeu, ele não quis mais mendigar. Ele observou que aquelas migalhas, aquelas esmolas que ele recebia daquele povo não era mais suficiente. Com a cara de César na moeda. Isso. Uma coisa que foi necessário para Bartimeu foi arrancar a capa. Antes dele ter com Jesus, ele tirou a capa. Porque nós precisamos tirar as capas que nos camufla nós mesmos. E às vezes a capa que nos camufla são as vozes que impedem da gente viver o que Deus tem para a gente. Porque a gente se reveste de uma capa de esconderijo para esconder as nossas emoções, para esconder as nossas necessidades. E aí não vai funcionar. Porque para você conquistar a bênção do Senhor, você tem que chegar para Ele do jeito que você é, como você está. E não querer permanecer camuflando, mas se abrir totalmente para dizer, quando Ele te perguntar o que queres que eu te faça, você dizer que eu veja, que eu enxergue. E quando Ele disse isso, Jesus disse, a tua fé te curou, a tua fé te fez enxergar. E o que Bartimeu fez? Ele seguiu a Jesus. Ele seguiu a Jesus. Quando nós tiramos a capa, nós vamos seguir a Jesus como realmente é, como ele é. Bartimeu estava no caminho. Bartimeu já seguia Jesus, mas ele seguia na cegueira. Naquele dia, ele resolveu parar, sentar e clamar. E dali em diante, ele passou a seguir a Jesus diferente de todos os dias. Ele seguia Jesus nas cegas, só ouvindo. Mas ele passou a enxergar. E quando ele enxergou, aí ele já viu. Ele não só me cura da cegueira, mas ele me tira da mendigagem. Atitude. A atitude faz a diferença. Ele é a oportunidade, ó. Ele teve a visão, porque Jesus disse a tua fé. Então ele já teve fé antes de dar o passo. Ele largou a capa da dependência, de depender dos outros. E tem gente que gosta de depender das pessoas para tudo, Margarida. Tudo alguém. Não, fulano me deu oportunidade. Porque ciclano não abriu a porta para mim. Porque ciclano não carregou aquilo para mim. Ei, se levante, tome atitude. Jesus mandou aquele paralítico levantar. O outro decidiu o que ele queria. Eu quero ver. Porque quando a pessoa começa a ver, ela muda a ótica de derrotado, de fracassado, de dependente, de miserável, de doente, de enfermo da alma. E aí a vida dela é transformada. Porque quando ele largou aquele peso, ele se revestiu do que está aqui em Romanos 8. Me lembrei dessa passagem, pastora. Romanos 8, 18. Porque para mim, tenho por certo, que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A capa caiu, a visão se abriu, um novo horizonte, uma nova vida. Aquele homem passou a ter, não ia viver mais do que davam para ele, deixou de ser galinha e passou a voar como águia. Isso. Deixou de depender do que davam para ele e agora ele diz, eu vou em busca, porque agora eu vejo, eu tenho um poder de decisão, poder de escolha do que eu quero. Você, mulher, que vive dependente, mendigando, órfão de um afeto, de um abraço, peça ao Senhor. E homem também, né? Você mulher, você homem. Peça para Deus abrir sua visão como abriu a de Bartimeu. Peça para Deus te levantar. Pega essa capa
jogue em terra, pegue essa cama que você fique aí na dependência de sua andar deitada, encostada, escorada na inércia da vida, jogue fora e tome uma atitude e dê um salto quântico para a vida. Aleluia. E é muito importante saber o seguinte, que na nossa caminhada, É verdade. a multidão vai querer nos paralisar O tempo todo. o tempo inteiro, tanto às vezes multidão externas como multidões internas. Porque as multidões externas, a gente vai escolher. Eu vou dar ouvidos a ela? Vou dar ouvidos a quem está ali tentando me paralisar ou eu vou seguir em frente? Mas as multidões internas, que são os medos, os temores, a vida que você teve na infância, coisas que lhe aprisionam, e que essas coisas você precisa romper, você precisa jogar para fora, você precisa arrancar essas capas. Porque eu sempre digo, nós não escolhemos a família que nascemos, nós não escolhemos em toda a nossa infância, não temos o poder de decisão daquilo que fizeram com a gente, mas quando a gente cresce, a gente tem o direito de optar e de decidir em nós. O que eu quero viver? Eu quero viver na cegueira do passado? Eu quero viver com aquelas multidões que me impediram de caminhar, me impediram de crescer, ou agora que eu cresci, que eu sou adulta, eu posso tomar minhas próprias decisões e correr atrás daquilo que Deus me permite ir. E sabe o que é que o Senhor nos permite? É ir além. E muito mais além do que pedimos, do que pensamos ou do que imaginamos. Segundo o seu poder que nós opera. E esse poder é magnífico, extraordinário. E que não opera na nossa fortaleza, opera nas nossas fraquezas. Isso mesmo. Porque as fraquezas são nossas, mas o poder e a fortaleza é de Deus. E ainda se aperfeiçoa, ainda se aperfeiçoa. Né? Por isso ele disse a Bartimeu, o que queres que eu te faça? Quer continuar mendigando, olhando para trás, vivendo como um cego, pedindo esmolas? Ou quer enxergar e seguir a mim e receber tudo o que eu tenho para te dar? O reino de Deus é pleno e abundante. Olha como uma coisa leva a outra. Se Davi se detivesse com aquele relatório dos irmãos que o rejeitavam, sim, que o mantinham, separado, afastado, cometendo aquele ato de injustiça e, quem sabe, humilhações, que são as piores feridas. É o abandono, a rejeição, a humilhação, a injustiça e a traição. Sim. Ele se negaria a revelar o potencial que havia nele, concedido por Deus, sim, para destruir aquele gigante. Sim, sim. Porque sem Deus ele não podia nada, mas com Deus ele deu um grande salto para a vida, trazendo honra para toda a sua nação e mostrando que aquele que é rejeitado, injustiçado, ignorado, humilhado, pode receber a honra do Senhor e ter a vida plena, modificada, transformada para ser um instrumento do Senhor. Bartimeu deixou o legado da visão, o outro deixou o legado de que o pecado botou ele paralítico na porta de um tanque, esperando alguém carregá-lo, porque tem gente que gosta de ser carregado pelos outros, mas ou seguiu o exemplo de Davi, levantou e mostrou para os irmãos, não dependo de você para conquistar o meu objetivo, não é vocês que vão assegurar o que Deus me entregou por talento, então me levantou, foi lá, derrotou o gigante, beneficiou a todos, quem Deus escolhe, beneficia toda uma nação, toda uma família. Agora mais um detalhe, pastora, para não esquecer, quando você estava a falar das influências exteriores e a interiores, foi aí que Deus me levou para Davi. Sim. Os íntimos estão dentro de casa. Sim. É os íntimos que tentam impedir o crescimento, o progresso, o sucesso. E está sempre, você não é capaz, não é para você. Você fez faculdade de quê? Para poder liderar, para poder chegar em algum lugar. Mas Deus forma doutores, Ele é especialista em doutorar aquele que muitos desprezam. Se Ele é o dono da ciência,
A gente é apaixonada por ele. Não é? Demais, demais. Sim. E o interessante, sabe o quê? É que as pessoas, elas pedem currículo, né? Aqui, o povo pede currículo. Estudou aonde? Quem é? Fez o quê? Se formou aonde? Fez teologia aonde? Mas observe que todos os escolhidos de Deus, ele não pediu currículo. Ele não pediu currículo. Mas o povo tem mania de dar currículo, né? E a gente vê que quando Davi ele foi perguntar se tinha ainda alguém da casa de Saul, foram logo dizendo o quê? Dando o currículo de Mefibosete. Ziba foi lá e disse, tem sim, tem Ziba. O aleijado, o coxo. Ora, Davi perguntou quem era o cara, se tinha seus defeitos. As pessoas têm essa mania. Mas nós já estamos encerrando aqui. E queremos deixar para você essa palavra de vida eterna. Sim. Não limite o poder de Deus, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos, pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Está lá na carta de Efésios, no seu capítulo 3, versículo 20. Deus faz além do que você imagina. Ele abrirá a sua visão, se você pedir, vai lhe mostrar em totalidade o que está acontecendo em sua volta, vai te levantar dessa situação que você está se sentindo caído, destruído, anulado, sem força, sem ânimo. E você vai se levantar com a força de um gigante, mas de um gigante que criou um poderoso e vasto universo, onde todo o tempo e a todo momento estão aí nos noticiários, nas redes sociais, que novas estrelas estão nascendo, novas constelações estão surgindo, e você é uma nova estrela que poderá romper com o limiar das barreiras e chegar aos lugares altos e alvorar o estandarte da fé e a bandeira da vitória. em nome de Jesus. É assim nós vamos viver. Solta o quântico de fé. Ô, glória, nós declaramos sobre a sua vida, Em nome na de Jesus. mudança de vida. Declaramos que a capa caiu e a visão chegou. E você vai viver o melhor de Deus em sua vida. Se aproprie de quem Cristo Jesus é, na sua totalidade. O que cura, o que salva, o que liberta, mas o também que é remidor. O também provedor de todas as coisas. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua família. E se você gostou dessa mensagem, por favor, não fique sozinho para você, não compartilhe. Mande para sua família, mande para os seus amigos, que vai ser bênção. Deus abençoe. Pastora Tânia, Gratidão. obrigada. Gratidão por estar aqui comigo. Outras palavras virão, porque a unidade do Espírito em nós não é para ficar retido só aqui. É para alcançar multidões.